Transmissão ao vivo da missa semanal. Oferecimento Campovita, uma nova identidade para o seu agronegócio. Claudiomar Bocalon, proprietário da Madeireira Bocalã, uma força a serviço da produção em Chapadão do Sul e região. Comendador Júlio Alves Martins, fundador e colonizador de Chapadão do Sul. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vedes minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados. Os primeiros dias que nós celebramos após a festa da Páscoa, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, as leituras mostram os testemunhos dos apóstolos e as aparições de Jesus no meio deles, caminhando com eles, isto é, caminhando com a sua igreja e com a comunidade. Foi difícil, como foi demorado e difícil os apóstolos acreditarem em tudo aquilo que a Sagrada Escritura lhe dizia, que Jesus vivia e que Jesus ensinava. Como demoraram para entender a Sagrada Escritura, e nós poderemos talvez nos colocar no lugar deles também. Será que realmente nós já entendemos a Sagrada Escritura? Aí voltamos à segunda leitura. Nós realmente vivemos os seus mandamentos? Se vivemos, temos certeza, entendemos a Sagrada Escritura, a vinda de Jesus ao mundo, a sua morte, a sua ressurreição e a sua permanência entre nós. Se cremos só de palavra, como disse a segunda leitura, somos mentirosos, porque não vivemos os mandamentos de Deus. Estamos enganando a nós e tentando enganar os outros. Não são as palavras que irão nos colocar no Reino de Deus, mas são os testemunhos da nossa fé pelas obras que vivemos, que praticamos, que ensinamos. O Evangelho que Lucas nos apresenta hoje mostra que os discípulos voltaram e estavam contando o que lhe havia acontecido pelo caminho. Pegou na metade, vamos dizer, ou no final
de uma passagem importante. Alguém recorda que passagem é essa? Os discípulos estavam voltando da onde? Lembra aquela passagem, os 2 discípulos que estavam caminhando após a morte de Jesus, a ressurreição, que estavam contando, conversando, um com o outro, triste, aborrecidos, desanimados, como se fossem os derrotados, e de repente Jesus apareceu com eles e perguntou: o que vocês vinham conversando pelo caminho? E eles respondem: você é o único forasteiro aqui de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias, que mataram o Messias, o Filho de Deus. Ainda que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto, mas nada está comprovado. Que passagem é essa? Aos discípulos de Emaús. Quando chegaram lá na casa, convidaram Jesus, Jesus entrou e ofereceu o alimento. Quando ele pegou o pão, partiu, aí eles reconheceram Jesus, Jesus desapareceu. Então eles voltaram para contar lá em Jerusalém para os outros que eles tinham visto Jesus. E quando ele estava contando, Jesus apareceu no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Como que foi difícil, eu volto a dizer, né? Difícil os discípulos entenderem e compreenderem a Sagrada Escritura. E às vezes para nós ainda hoje ainda encontramos muitas dificuldades. Jesus abre a mente deles, a inteligência deles, e assim, coloca lá dentro a Sagrada Escritura para que eles possam realmente recordar tudo o que ela dizia a seu respeito. E assim então eles passam a entender e a compreender a Sagrada Escritura e tudo o que havia acontecido. Talvez nós também ainda estamos precisando de que Jesus venha e abre a nossa mente e coloca tudo dentro da nossa cabeça, bem esmiuçado, para que possamos entender. Mas eu entendo a Sagrada Escritura, por que o padre está falando isso? Mas você vive. Se você vive, parabéns. Eu falo para aqueles que não vivem, talvez até para mim, que 100% eu não vivo, com certeza, absolutamente certeza que não vivo. É como eu volto à segunda leitura. Se crer só de palavra, para Deus não tem significado nenhum. Quando nós cremos, nós vivemos. Entender a palavra de Deus é viver. Se você entende, se eu entendo e não vivemos, infeliz de nós. Somos infelizes. Porque entendemos o que é certo e por que vivamos o errado. Entendemos tudo o que Jesus falou e ensinou. E por que não vivemos? Por que nós não testemunhamos? Infelizes de nós se não vivermos, se entendemos a palavra de Deus. E eu entendo. Tá, então viva o amor. Você vive o amor, você é capaz de amar realmente? Você é capaz de perdoar? Você é capaz de ter o seu instante, o seu momento de oração para louvar, agradecer a Deus? Você tem um tempo para vir à igreja constantemente, semanalmente, participar da Eucaristia? Você vive na família, no trabalho, num clima, você leva para esses ambientes, aonde você esteja, a fé, o amor, a paz, a misericórdia e o perdão? Você é um sinal de cristão, um sinal de evangelizador, evangelizadora. Aonde quer que estejamos, nós vivenciamos diferente daqueles que não creem, ou daqueles que diz crer só por palavras, mas não por obras. Então, irmãos e irmãs, crer é viver, não é só dizer. Temos que viver. Se cremos e conhecemos a Sagrada Escritura, nós temos que ser testemunhas.
Jesus enviou os apóstolos para que eles continuassem dando testemunho dele. E nós sabemos que os apóstolos, depois de entender, compreender a Sagrada Escritura, eles foram dar testemunho de Jesus ressuscitado, fazendo aquilo que Jesus fazia. Pedro e João curou até um aleijado, um coxo que vivia na porta do templo pedindo esmola, em nome de Jesus. Quer dizer, mostrando a sua fé que eles tinham no Cristo ressuscitado, mostrando que Jesus foi para o céu, mas não abandonou o povo, que Jesus continua caminhando conosco. Irmãos e irmãs, não sei se vocês já falaram isso ou ainda falam isso. E na igreja para quê? Só de vez em quando, rezar eu rezo em casa. Mas que burrice é essa? Ainda não entendeu a Sagrada Escritura que tem que rezar em casa mesmo? E tem que rezar na rua, tem que rezar no trabalho, tem que rezar aonde quer que esteja, fazer das suas ações uma oração? Agora aqui, irmãos e irmãs, nesse templo, nos templos religiosos, nós vamos para fazer nossas orações, mas tendo a certeza absoluta de que Cristo está em nosso meio. Que nós iremos participar da Santa Ceia, alimentando-nos do seu corpo e do seu sangue. É diferente das orações que fazemos em casa. Não existe oração maior do que a Santa Missa. É a maior de todas as orações que nós poderemos participar. É a Santa Missa. É o encontro, nós humano com o divino, nós pecadores com o Santo dos Santos. E como nós vimos na leitura, veio para perdoar os nossos pecados, os pecados do mundo inteiro. Primeira leitura que nós ouvimos, escrito por Lucas no Atos dos Apóstolos, vemos aí Pedro dando testemunho, a coragem de Pedro depois de entender a Sagrada Escritura. Não só dele, mas dos outros apóstolos. Aquele que vocês mataram era o Filho de Deus, o Messias. Ele ressuscitou. Vocês o trocaram, um santo, um Filho de Deus, por um assassino, soltando o assassino e matando o Messias. Não tem mais medo. Acabou o medo de ficar agora fechado, em oração, trancado. Não, agora anunciar a verdade e aquilo que aconteceu, que era verdade. Então Pedro abrindo os olhos para que as pessoas pudessem buscar esse Deus e alcançar a sua conversão, deixar os seus pecados de lado, para viver agora o Cristo ressuscitado. Assim também somos nós, irmãos e irmãs. Hoje somos nós os apóstolos de Jesus. Hoje somos nós que deveremos continuar anunciando a justiça, porque se anunciamos a justiça, estamos anunciando a boa nova do Reino de Deus. Hoje Deus confia em cada um de nós que vivamos para continuarmos testemunhando a presença dele em nosso meio, a presença do seu amor, da sua justiça, da sua paz, da sua misericórdia, solidariedade, do seu perdão e assim por diante. Somos nós hoje que temos que dar testemunho desse Cristo ressuscitado. Se nós não damos testemunho é porque não cremos. Se cremos só de palavra, estamos perdendo o tempo. A palavra deve nos levar à obra. E a obra é movida pelo amor e pela fé que temos do Cristo ressuscitado. Exige de nós a fé e a crença que temos em Deus. Exige de nós testemunharmos Cristo ressuscitado. Se vivemos como aqueles que não creem, somos piores do que eles. Porque dizemos que cremos e não vivemos. Vamos a uma comunidade religiosa e não damos testemunho. E aqueles que não creem nem vêm à igreja. Então, quer dizer, somos piores do que aqueles que não creem.
porque nós vamos aí à igreja, participamos da celebração da Santa Missa, comungamos, mas o testemunho nós não damos. Então que nós possamos abrir nossa inteligência, reconhecer esse Cristo como nosso libertador e salvador, caminhar com Ele e dar testemunho de sua vida no meio da humanidade.